18 horas, bem-vindos à série Thrive, né, que a gente está trazendo para vocês online, ao vivo aqui, no Zoom, no LinkedIn, no YouTube e Facebook, simultaneamente. A ideia é a gente facilitar o acesso a vocês a essa discussão, né, e a série Thrive para a gente, né, que a Pelab está fincada nessa missão de ajudar a empresa e o profissional a thrive, ou seja, a prosperar, a se destacar. Então, esse é o nosso tema mesmo, nosso logo, nosso mantra, né? E essa série aqui é uma série curta de 30 minutos para você que está, né, assim, no dia a dia ali e dá uma paradinha e vem trocar uma ideia, vem ouvir uma coisa bacana que possa ajudar você a thrive, né? Então, essa é a ideia. E o tema de hoje é um tema diferente, um tema que é um desafio para todo mundo, né? E a ideia é assim, é possível certificar um profissional em liderança? Porque certificações existem a rodo aí, né? Bastante. Só que praticamente todas são técnicas, né? Do ponto de vista técnico. Você certifica em tecnologia, alguma fase de tecnologia, em gestão de projetos, tem várias certificações em processos, em negócios e tal. Então, as certificações proliferam cada vez mais e o objetivo de uma certificação é justamente atestar para o mercado, né, que aquele profissional domina aquele assunto e, com isso, ele possa trazer uma segurança para a empresa, uma segurança para a sua profissão, né, de que ele, da sua carreira, né, de que ele tem mais uma competência dominada, né? Então, essa é a grande objetivo de uma certificação profissional, que complementa, muitas vezes, a educação formal, né, da pessoa, né? A pessoa continua valendo você fazer um MBA, um mestrado, um doutorado, que também vem, os seus diplomas, né, vem também ali assegurar que você tem uma especialidade, que você domina cada vez mais fundo, né? Assim, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você vai aprofundando cada vez mais a sua expertise. E a certificação também demonstra, né, para o mercado que você pode desenvolver e dominar uma outra competência. Então, essa é a ideia. Então, para debater esse tema, nós temos aqui, além de mim, que sou o CEO da Pelab, né, antiga Project Lab, e com isso eu criei assim, partiu da minha ideia, eu vou explicar um pouquinho, essa ideia de certificar um profissional em liderança. Sempre foi uma coisa que eu estava pensando em fazer, quer dizer, sempre não, né? Mas nos últimos 10 anos. Eu estava pensando assim, em introduzir liderança na nossa rotina aqui de capacitação profissional. A Kátia Guimarães, que está conosco também, né? Ela é nossa DHO, então, ligada a recursos humanos aqui na Pelab, também é coach, enfim, tem uma extensa uma experiência boa nessa parte de desenvolvimento pessoal, soft skills, e faz parte da nossa banca certificadora também, e o Carlos Coelho, que é nada menos do que um certificado em liderança. Então, eles existem. A ideia é que, a partir de um pouco tempo atrás, né, o início do processo, nós já certificamos alguns profissionais, e o Carlos está aqui para contar um pouco da trajetória dele nesse processo de certificação, e a sua vivência, a sua experiência, o que tem trazido para a sua vida profissional, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância, né, de você ter uma segurança sobre um profissional que domina a liderança, né? Porque assim, no ambiente de hoje em dia, com essas mudanças todas, né, precisando rapidamente ter reações e reposicionamentos empresariais, novos produtos e mudanças, é necessário que os profissionais das empresas, né, das organizações, eles tenham a capacidade de liderar esses movimentos cada vez mais rápidos e efetivos, né? Então, como é que você consegue desenvolver e atestar que um profissional tem essas competências, né? Como eu falei, uma parte das certificações são técnicas, né? Então, não quer dizer que as competências técnicas não sejam importantes, pelo contrário, são super importantes, mas sem um processo de liderança, sem uma capacidade de você usar essa competência técnica para chegar efetivamente a resultados, porque a gente não trabalha sozinho, na medida que você põe pessoa na equação, você já tem uma influência aí, alguém está influenciando o outro,
com 2 pessoas, um já está influenciando o outro a fazer alguma coisa, né? Então, é um processo de soft skills, né? De competências pessoais, interpessoais, intrapessoais, para que você possa desenvolver uma capacidade cada vez mais de liderar e de você ajudar a se posicionar, né? De onde você está para onde você quer ir, né? E como você não pode fazer sozinho, você tem que realmente trazer pessoas junto com você. E aí que vem essa coisa, poxa, não seria tão interessante que as empresas pudessem não só desenvolver seus profissionais continuamente, né? Essa é uma competência que não se esgota, você nunca vai ser um 100% perfeito líder, você vai estar sempre em desenvolvimento, né? Mas se você consegue identificar que aquele profissional está apto a liderar uma iniciativa estratégica na empresa, ou que possa começar a liderar equipes, ou que ela possa até na própria equipe ter um papel de liderança, né? Hoje em dia, acho que o conceito, isso vai ser discutido num outro evento, que eu não vou adiantar, então, a matéria, né? Um outro evento nosso, que é o People Dev Summit, que vai acontecer na semana que vem, com o tema de será que liderança é para todos ou só para gestores, né? Então, esse debate a gente vai fazer semana que vem, fica ligado. Mas a ideia aqui por que é tão difícil, por que não há no mercado certificações de humanas? Né? Por que é técnica a grande parte das certificações? Tem uma mistura de razões aí, né? Uma que você, de repente, acha que as pessoas ou nascem ou têm essa habilidade humana ou não, e a outra mais provável é que é muito difícil você aferir, né, e você conseguir ter algum tipo de certificação, que certificação é ter certeza, né? Ter mais certeza de que aquele profissional domina aquela competência. Uma competência humana, ela é meio sutil, né? Meio, não é tão objetiva, ela é subjetiva muitas vezes, né? Então, requer ferramentas e técnicas bastante sofisticadas. É muito mais fácil você fazer uma certificação de técnica que, na grande maioria delas, são uma prova, você vai lá, responde perguntas, e aí, o que você atesta com uma prova hoje em dia? Você atesta, no máximo, 2 coisas. Você atesta conhecimento, eu só adquiri conhecimento, que é importante, e habilidade, né, colocando a pessoa em situações ali, que isso é possível através de testes, né, e ela vê se ela tem a habilidade de desenvolver uma solução para aquela situação específica, né? Então, isso também é válido. E algumas certificações têm a parte oral ali para você fazer algum tipo de defender alguma posição ali técnica, né, em relação à matéria, mas se resume a isso. Então, mas a grande maioria, você faz uma prova, passou, você tem a certificação, né? Para fazer isso com liderança, ficaria bastante, na minha opinião, né, na nossa visão, ia ser bastante limitado, né? Você apenas ter as pessoas só com essa visão, né? Então, assim, a gente procurou fazer uma coisa muito mais mais complementar do que só o conhecimento. Então, eu queria passar aqui para vocês algumas... Como é que a gente chegou a esse ponto? Então, eu vou compartilhar novamente aqui. E aí nasceu a certificação, né, depois de bastante tempo pensando como é que a gente faria isso, que é uma certificação profissional, né, de liderança profissional, que é o Certified Professional Leader, né? Então, a gente desenvolveu baseado nos seguintes 4 elementos, né? Então, a competência, assim, o conhecimento, ele continua existindo, porque tem muita matéria para ser estudada para você se tornar um bom líder, né? Nós temos um programa de 12 cursos, onde cada curso desse vai aferir um conhecimento, vai aferir uma
uma competência específica, como liderança, resolução de conflitos, negociação, inteligência emocional, liderando equipes, mudanças, engajando stakeholders e por aí vai, né? Então, cada uma dessas habilidades tem uma gama de conhecimento que precisa ser passada. Então, você passa uma teoria, existem várias linhas de teoria que é preciso conhecer para que você possa botar em prática e virar habilidade. Então, testar habilidade também é importante, né? Então, assim, no nosso programa, a gente tem muitos exercícios, muitas oportunidades de ao longo, né, do programa, você está colocando esse conhecimento em prática e virar habilidade. E aí a gente também vai testando isso nos exercícios e pode ser testado também numa prova. A experiência é um componente interessante, porque se você é um profissional, você espera que você já tenha pelo menos estado na guerra um pouquinho, né? Ou seja, para adquirir alguma vivência. Não quer dizer que você, nessa experiência, tenha tido sucesso. Você pode ter tido fracasso, mas os fracassos também ensinam, né? Então, você tem essa vivência é importante. Então, a gente pensa que 2 anos é o mínimo de experiência necessária para que alguém possa se tornar um profissional, né? Poderia ser até mais, mas acho que 2 anos liderando ou tentando, né, liderar alguma iniciativa, isso ele é documentado, registrado de cases que a pessoa passou e pode ser auditado, né, com as pessoas envolvidas. Agora, até aí foi legal. Agora, o quarto elemento que eu acho que é o diferencial que dá credibilidade para essa certificação, que é como é que você vai testar o comportamento, como é que você vai verificar a atitude, né, de um líder. Então, assim, a gente tem uma forma de trabalhar e você consegue, através de algumas técnicas, né, que aí sim entra o pessoal de RH, o pessoal de recursos humanos, gestão de pessoas, e especializados em treinamentos e seleção, recrutamento. Quando as empresas vão buscar profissionais, né, ela busca, lógico, um profissional com conhecimento técnico, né, na área que ela está contratando, mas, além disso, ela busca competências pessoais, de como é que essa pessoa vai interagir com outras pessoas na empresa, e ainda um fit cultural, né? Então, assim, nessa parte das competências pessoais, já existem várias técnicas, né, que são usadas para fazer dinâmicas e colocar as pessoas em situações que o comportamento dela vai poder mostrar se a pessoa tem ou não tem as habilidades, né, se ela tem essa competência pessoal que é necessário para uma liderança, né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe essas técnicas de recrutamento, vamos dizer assim, né? Temos uma banca de pessoas de recursos humanos, de muita experiência, e montamos alguns elementos. Então, tem um processo ali forte, um componente de comportamento que traz essa certificação para um patamar diferenciado, que é o que torna ele possível de ser certificado. Então, esse é o componente principal aqui. Como é que a gente realiza isso? A gente usa o auxílio de uma ferramenta amplamente reconhecida no mercado, né, assim, para os profissionais, que é o DISC, né, que é uma forma de você avaliar comportamento baseado num questionário rápido até, mas muito bem elaborado, né, assim, com técnicas já bastante desenvolvidas, e que te traz uma série de informações. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma série de perfis de liderança. A ideia é que você não é um tipo de líder só, você pode ter vários perfis de liderança, né? Então, aqui tem 369 vezes 4, né? Então, tem 36 perfis de liderança. E aqui eu trouxe o exemplo do meu teste. Então, eu estou aqui. Deu um perfil, no meu caso, mais para uma liderança facilitadora, né, do que várias outras formas de você liderar. Então, o interessante é porque não há só um tipo de líder, e não quer dizer que um tipo de líder é melhor que o outro, apenas ele tem as suas características, né? E aí, entrando um pouco mais no relatório, a gente pode ver que aqui o Roberto é só um exemplo, né? E como ele está mais encaixado no perfil de facilitador, né? Está assemelhando assim, né, o talento no caso de facilitação.
ele mostra a sua aderência, né, dentro do resultado do seu questionário e também um mapazinho aqui de como é que você está, uma série né, de perfis, uma série de indicadores aqui que tem a ver com a liderança, né? Então, é bem interessante, né? Por que a gente faz essa análise aqui, né? Porque uma vez que você tem essa ferramenta, ela serve o quê? De insumo. Então, o que acontece? Esse resultado do candidato que está querendo certificar, ele faz esse exame vai para a mão da banca certificadora, que esses profissionais de recursos humanos, com esse perfil, estabelece mais 2 etapas da certificação. Então, assim, essa é a última etapa, né? Porque ele já passou por um processo de conhecimento, já passou por uma prova, né, de conhecimento e habilidades, então já tem a experiência, então ele só chega nesse estágio se ele já passou por essas etapas anteriores que são eliminatórias. Então, a pessoa tem experiência, comprovou conhecimento, habilidade. Agora, vamos ver se ele tem o comportamento efetivo da liderança, né? E aí, com esse perfil definido, né, por uma ferramenta reconhecida, a gente vai poder aferir se ele desenvolveu realmente o comportamento de um líder adequado à sua característica, o que torna uma coisa bem interessante, né? E é um devolutivo bem bacana para o candidato, porque ele vai conhecer um pouco mais sobre o seu estilo de liderança e vai ver suas deficiências. Ele pode, a partir dali, trazer um plano de ação para desenvolver mais ainda a sua liderança. Então, essa é a nossa ideia. A certificação não é só para dizer quem é líder e quem não é, mas dentro da característica de cada líder, como é que ele está nesse momento, se ele está já num nível que a gente pode considerar que, ok, ele é um líder profissional, ele possui conhecimento, ele possui habilidades, ele tem a experiência e agora ele tem o comportamento desenvolvido e, com isso, ele pode assumir aí funções de liderança sem problemas. Agora, nada impede de ele se tornar um líder cada vez melhor, né? Então, as 2 etapas seguintes, baseado nesse resultado, e aí a Kátia depois pode dar um depoimento dela, que ela já fez isso, né? E o Carlos passou por esse processo. Tem uma entrevista individual, né? Onde, com perguntas específicas, a pessoa ali que está avaliando, né, o candidato, já vai detectando, pelo comportamento das perguntas, né, vai confirmando ou não o perfil colocado ali e o desempenho dele, a atitude, todo o processo ali. Passando por isso, ele vai para a última etapa, que é uma dinâmica em grupo, online mesmo, né, por enquanto, né, mas poderia ser presencial, onde um grupo de candidatos à certificação ali vai interagir e vai, com isso, demonstrar características que podem ser positivas ou negativas, vamos dizer assim, ainda podendo melhorar dentro desse processo. Após essas 2 experiências, né, a banca se reúne, pelo menos 2 pessoas competentes vão formar essa banca dentro desse processo, essa experiência, vão trocar ideias e vão gerar um resultado, né? Esse resultado é que vai dar a certificação ou não para esse candidato. Então, esse é rapidamente, né, a forma que a gente viu de poder viabilizar uma informação qualificada para o profissional poder dizer, olha só, eu realmente passei por um processo e me sinto, inclusive, apto, né, e conheço a minha característica, né, de liderança e sei por onde que eu quero melhorar, assim como a empresa pode pegar essa certificação, esse relatório, esse processo todo e dizer, pô, bacana, essa pessoa aqui tem essa competência, nós estamos buscando alguém com essa característica e a gente pode estar mais tranquilo de contratar ela ou promovê-la internamente dentro da empresa, né? Então, essa é a forma que a gente viu de sim, é possível, né, certificar um profissional em liderança, e esse foi o caminho que a gente tomou. Então, assim, fica aí para debate, para a gente depois conversar um pouquinho sobre isso. Vou passar agora a questão para a Kátia, que já pode desenvolver um pouco mais sobre isso, e também falar como é que é difícil a gente, né, poder ensinar um pouco, como é que a gente pode passar essas competências para um profissional num treinamento. Kátia. Olá, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouco desse tema que traz tantas curiosidades, né? E o mais interessante é que ele se renova o tempo todo, né? É algo que a gente aprende todos os dias, a todo momento tem essa novidade dentro do mercado, uma coisa nova. Se a gente for falar de anos atrás, as mudanças
são enormes também na área, principalmente da liderança. E está muito nítido agora nesse novo cenário que isso já mudou e já tem que ser algo que está inserido na formação de um líder, né? Acho que a parte, como o Roberto colocou muito bem aí, a parte técnica dele é essencial, mas ele precisa ter uma continuidade para o lado de gestão, né? Não é fácil ensinar uma liderança, porque ele tem que ter um conhecimento que vai muito além daquilo que ele passou tecnicamente. Está associado a ele entender como está acontecendo as coisas dentro da organização dele. Porque o que a gente percebe que, pela nossa experiência, é que o líder, muitas vezes, ele passa de situações dentro da organização, de cargos, e ele deixa de transmitir o próximo passo para a sua equipe, porque ele não está tão preparado. E aí o que acontece é que a confiança e o direcionamento para essa equipe não é tão assertivo. E o objetivo desse líder estar preparado nesse momento, nessa mudança dele, é ele estar preparado com a liderança de si, em primeiro lugar, para ele conduzir as pessoas. Né? Essa preparação toda que o Roberto colocou, da experiência, do conhecimento, do comportamental, é uma tarefa bem complexa, porque ele tem que estar muito entregue e tem que querer muito desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Para que dentro da equipe dele ele consiga construir relações e consiga diminuir as resistências, né, as diversidades, e consiga, de forma colaborativa também, compartilhar isso a cada membro da equipe. E os desafios são enormes, porque cada membro da equipe ele vai pensar diferente do seu líder. E isso faz com que ele tenha mais dificuldade ainda. Por isso, assim, a parte que o Roberto explicou da formação, que ele entende principalmente o perfil dele para que ele possa passar isso para a equipe. E até falando um pouquinho dessa parte, né, de propor desafios para a equipe, motivá-los da melhor forma possível, quando a gente olha para um membro, ou quando a gente olha para os nossos desafios, para o nosso perfil comportamental, às vezes não condiz com aquilo que a gente está passando para a equipe por falta de conhecimento. E aí, até uma coisa bem prática, qualquer um pode entrar até no LinkedIn e dar uma olhada. Eu até busquei num artigo assim, do BBC, e eles trouxeram fatos relatados no LinkedIn, que as habilidades maiores que as grandes empresas empregadoras em 2019 revelaram 3 habilidades sociais mais procuradas, que são a criatividade, o poder de persuasão, a capacidade de colaboração. E a mais concreta habilidade que estava assim, no topo era a área de gestão de pessoas. Então, assim, é sempre um ponto onde o líder que buscou as formações, a parte técnica, se preocupou muito com isso, que é muito importante, ele acabou deixando de se desenvolver nessa parte de humanas, né? Porque eu posso estar no trabalho, eu posso estar em casa, eu posso estar entre amigos, eu posso estar em qualquer cargo e eu vou estar lidando com pessoas. E saber lidar com pessoas nesse momento é desenvolver essa habilidade. Então, quando a gente trouxe essa certificação junto à Pelab, aí, com esse projeto muito interessante, eu já passo a palavra para o Carlos, foi exatamente para que o profissional trouxesse a experiência dele, junto com as técnicas e ferramentas também que a Pelab trouxe, pudesse atestar em que nível ele está. É muito importante esse olhar de que nível eu estou, porque também é versus a posição que ele está dentro da organização. Ou ele passou agora para o cargo, ou ele já está no cargo há muitos anos, e aí tem os setores, são todos conhecidos, por exemplo, que é uma situação que acontece com os líderes, conheço todo mundo e agora tenho que gerenciar todo mundo, minha posição tem que ser outra, e eu não sei lidar com isso. Isso é algo que acontece também na hora que você muda o direcionamento da liderança. E assim, vou passar a palavra para o Carlos, porque o Carlos teve essa experiência, né? Passou pela certificação e vai nos mostrar como é que foi essa experiência para ele, a vivência dele dentro do trabalho, que esse é o mais importante de trazer essa certificação, é exatamente o desenvolvimento dele, pessoal e profissional, para que ele possa dar essa continuidade também na parte profissional dele, nos objetivos que ele tem com essa certificação. Legal. Obrigado, Kátia. Boa noite a todos novamente. Obrigado pelo convite. Bem feliz em poder participar aqui com vocês, tá?
Então, eu vou tentar resumir aqui a minha experiência de maneira bem rápida. Essa certificação, ela aconteceu no momento bem oportuno da minha vida, porque foi logo depois que eu me tornei um líder de maneira formal, né? Então, eu me tornei um líder, falei, tá, e agora? O que eu preciso fazer? Então, eu comecei a aprender, a buscar conhecimento. Uma outra colega minha que tinha estudado com vocês me indicou o curso e eu falei, pô, vamos fazer. E aí me deparei com esse mundo aqui de ferramentas e oportunidades e ensinamentos com professores com muita experiência, né, cada um na sua área. E foi no momento também de pandemia, né? Então, eu estava vivendo um momento bem conturbado, assim, mudança profissional, no meio de uma pandemia, muitas incertezas e precisando aprender para poder liderar até então os meus colegas de trabalho, né? Eu saí do meio da equipe e me tornei um líder, um coordenador, né? E aí esse processo ele foi bem importante e bem fundamental na minha formação, né? No meu desempenho do dia a dia, né? Comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi aqui com os colegas, com os professores, né? Com algumas matérias, obviamente, a gente se identifica mais, mas aquilo que eu fui buscando, que eu fui aprendendo aqui na sala de aula junto com o pessoal, fui levando para minha equipe, para o dia a dia, claro, com determinadas situações diferentes, é óbvio, né? Cada empresa trabalha de um jeito, cada equipe trabalha de um jeito, né? Uma coisa que eu aprendi, liderança é novidade todos os dias, né? Porque você está lidando com pessoas, com seres humanos, não é que nem uma máquina que você aperta o botão e pronto. Então, todo dia é uma novidade, né? Então, eu saí do meio da minha equipe de planejadores, de repente eu era líder de 6 pessoas e de repente eu me deparei liderando 23 pessoas, né? Eu falei, e agora? Então, esse curso ele foi extremamente importante, fundamental no meu desenvolvimento, né? Para poder utilizar as ferramentas corretas, para poder identificar determinadas situações, né? Como é que eu deveria agir, como é que eu deveria me comunicar, se comportar, o momento de acelerar, o momento de colocar o pé no freio, o momento de controlar as emoções, eu acho que é muito importante, né? Aprender ali a se comunicar, a trocar ali informações com os meus colegas de trabalho, tanto na liderança, tanto como em cima de mim, abaixo de mim. Então, foi um processo, assim, bem, além de importante, foi bem desafiador ao mesmo tempo, né? Porque eu precisei aprender na prática, né? Então, foi bem legal e todo o conteúdo que eu consegui, que eu tive acesso aqui através dos professores e do curso, eu não tenho dúvida que foi fundamental para o meu desempenho e até hoje eu tenho colhido aí bons frutos graças a essa certificação e graças àquilo que eu aprendi e dividi aqui ao longo desse tempo que eu passei com vocês na certificação. Então, foi bem importante. Maravilha, excelente. Seria interessante, aproveitando que você está aí, Carlos, eu estou curioso para ver assim como foi, por ser uma certificação nova, né? E você foi um dos primeiros a se certificar nela, né? Assim, vamos dizer assim, os first movers, né? Os primeiros que estão ali na frente desse processo. As pessoas te perguntaram sobre essa certificação, enfim, né? Como é que foi esse processo aí de né, introduzir esse tema da certificação? Legal. Assim, é inevitável, porque as pessoas elas começam a notar no dia a dia a mudança de comportamento, né? Para um líder tão novo, digamos assim, que era o meu caso, que ainda sou, né? Então, poxa, como é que você fez? Onde é que você está buscando conhecimento? E, obviamente, a gente troca figurinhas e fala daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem vivido, porque as pessoas acabam notando a nossa mudança de comportamento no dia a dia e, consequentemente, o nosso resultado, né? Então, acho que através do exemplo na prática mesmo, Roberto, as pessoas acabaram, no meu caso, ali me perguntando o que eu fiz para mudar, e aí eu pude aqui dividir com alguns colegas a respeito do curso, o que eu estava fazendo, onde eu estava buscando conhecimento, as ferramentas que eu estava tendo acesso, né? Com quem que eu estava tendo aula, acho que foi legal, porque os profissionais, os bons profissionais são bem conhecidos, né? Então, eu me deparei com situações em que colegas meus conheciam muitos professores do curso. Então, foi bem legal também, mas foi através mesmo da rotina no dia a dia, Roberto, do resultado que a gente começou a apresentar, da mudança de comportamento. É muito interessante isso, né? E você acabou tocando no assunto, Carlos, que
quando isso acontece muito dentro das organizações, você mesmo deve ter, a sua equipe sentiu e você deve ter sentido também, acredito, é que quando a gente faz essas mudanças em nós mesmos, né, a gente mostra para o outro, para a equipe, que nós estamos preocupados, né, na melhoria, de ser uma pessoa que está visando a gestão de pessoas, o cuidado, trabalha também a empatia, porque o tempo todo, dentro de uma liderança, dentro de uma equipe, você está se comunicando de alguma forma. Então, você passa para ele a preocupação com ele, com o outro, você entende melhor o seu perfil, você, né, tem a parte, você é empático, a pessoa te dá uma confiança maior. Poxa, o Carlos é uma pessoa que está buscando conhecimento, é um cara inteligente. Aí começa as características e até mesmo as próprias pessoas que estão na sua equipe entender o seu perfil. Eu estou até reforçando isso porque eu acho isso algo assim até meio mágico, né? As pessoas acham que é da noite para o dia que a gente consegue isso. E, na verdade, é a busca de muito conhecimento, de muitos estudos, e também algo que a gente, dentro da gente, a gente tem alguns paradigmas, algumas crenças que a gente quebra também. Que quando a gente não gerencia uma equipe, a gente age de uma forma. Mas não porque é um líder que não sabe trabalhar, mas é aquele líder que ainda está em desenvolvimento. Aí, quando ele conhece outra esfera e passa a ser o líder, ele já vê em outras dimensões. E quando ele está preparado, acho que é o melhor dos mundos, né? A gente, às vezes, tem que aprender na prática, realmente, mas quando a gente está mais preparado, e acredito que você tenha buscado isso dentro da sua trajetória, que a gente conheceu aí durante todo o processo do desempenho, da experiência que você teve na certificação, e isso realmente é uma coisa muito plausível. Sim, é que nem você comentou, né, Kátia, um breve comentário. Nós ficamos estudando e aprendendo sobre liderança durante quase 12 meses, né? Pois então, o conteúdo ele é muito extenso, muito rico, e eu acho que não tem nada melhor para um líder, deixando obviamente a vaidade de lado, do que você ser reconhecido pela sua própria equipe, né? Que você está no caminho certo, que você faz uma boa gestão. Claro que todos os dias é um aprendizado e talvez o que eu faço hoje não vai servir para daqui um ano. A gente precisa se reinventar porque o mercado muda muito, né? E os seres humanos também são pessoas diferentes. Mas quando você consegue colher frutos de reconhecimento da sua equipe, eu acho que é fruto do seu trabalho, do conhecimento e das pessoas que te deram suporte para que você alcançasse determinado resultado, né? Então, já registro aqui a minha gratidão aí a vocês também por me ajudarem nesse desenvolvimento aí que é contínuo, né? Com certeza. Assim, a razão de ser 12 meses, né? Assim, é porque, imagina todas essas novidades, né? Todo esse conhecimento diferente, e ter tempo de praticá-lo, né? Assim, botar em ação e desenvolvê-lo, ele tem que ser aos pouquinhos, né? É uma transformação. Então, não dá para você fazer um intensivão assim, em 4 noites você vem e se torna um profissional de liderança. Assim, não dá, né? A gente não consegue absorver tanta coisa diferente, então, em muito pouco tempo. A gente precisa de doses homeopáticas, a gente precisa se dar tempo a um processo, né? Onde a pessoa vai acumulando, né? Se acumula uma competência, vai praticando ela vai se tornando parte de você. Aí você bota mais uma, né? E aí você vai... Lógico que, às vezes, não consegue também, mesmo em 12 meses, absorver tudo, mas pelo menos você deu uma passada por ali, e a ideia da certificação mesmo, no final, é mostrar que fez diferença, né? Ou seja, que você ali está agora com um comportamento... Você se sentiu, assim, ao final, quando você foi, assim, né, entrou no processo de certificação mesmo, porque, assim, a cada curso você tem um certificado. Uhum. Você faz um curso lá de comunicação, liderando com as comunicações, e aí, ok, você ganhou lá um certificado de proficiência, fez uma prova, né, no final desse curso específico de comunicação, de que você, né, dominou aquela matéria de comunicação, né? E aí, a cada curso tem uma prova e vai testar a sua proficiência naquele assunto. Mas é uma prova puramente de conhecimento, né? Conhecimento, uma habilidadezinha ali, né, numa prova que você está ali. Mas eu posso ter estudado a teoria, tudo, conhecer bem, então eu sou proficiente, pelo menos no conhecimento da comunicação. A prática da comunicação não é testada, né, dessa forma, né? Ela é exercitada ao longo do curso,
mas não é Então, num processo, no final de tudo, você entrar num processo de certificação, onde você vai ser avaliado por todas essas competências juntas, como é que foi esse sentimento de você passar por esse processo, Carlos? A primeira impressão, obviamente, eu fiquei um pouquinho tenso, né, nervoso, porque a gente estava simulando ali uma situação real, praticamente, é o que você falou, né? Estudamos 12 meses, agora a gente vai falar sobre todo esse conteúdo aqui, como é que eu consigo desempenhar numa situação que me coloque, que eu preciso utilizar, né? Então, primeiro veio aquela sensação de tensão, nervosismo, né? Para poder responder ou colocar da melhor maneira possível ali, usar as técnicas que eu aprendi ao longo do curso para poder obter os melhores resultados, né? E ao final veio aquela sensação de alívio, de felicidade, de dever cumprido, entre aspas, né? Porque a gente conseguiu passar aquela etapa e passando a etapa eu me senti ainda mais motivado e preparado para poder seguir em diante aí realmente na vida real, né? Mas a certificação em si, ali, aquele momento de entrevista, foi um pouquinho tensa, mas ao mesmo tempo foi bem desafiador e foi um momento de felicidade assim por ter passado dessa etapa, né? Significa que valeu a pena todo aquele conteúdo de 12 meses para trás e a gente conseguiu colocar em prática ali no momento da entrevista. Foi muito legal. Bacana. Isso aí. Esse é o nosso objetivo, né? E como é uma certificação ainda começando a ser praticada, né? Nosso objetivo não é certificar um monte de gente, né, e ficar rico com isso, até porque, na verdade, mais para ter a experiência, né, ter essa vivência de poder, né, o candidato se sentir, inclusive, assim, seguro daquilo que ele aprendeu, né? Passou por um processo ali certificatório. Isso é bem interessante, né? Mas também a ideia é a gente, então nessa fase inicial, ela está limitada às pessoas que estão fazendo o nosso programa de Professional Leader, né? Que tem o objetivo de profissionalizar as pessoas nessa competência de liderança. Mas nossa ideia é abrir essa certificação para outras pessoas que não necessariamente têm que fazer os nossos cursos, como uma certificação internacional normal, inclusive aplicar elas fora do país, né? Porque, como a gente viu, não existe essa certificação no mundo, existem algumas tentativas ou algumas certificações pontuais. Tem uma certificação internacional da APMG de stakeholders, né? Baseado num livro, e você faz uma prova. Mas, de novo, é uma prova baseada num conteúdo de livro. Então, se você fez um cursinho sobre o livro, ou aprendeu, leu o livro, né, e dominou, você faz a prova e passa ou não passa. Você tem essa certificação internacional, mas eu acho assim pouco, né? Então a gente introduziu essa coisa que não tem em lugar nenhum. Então acho que a gente vai ser trabalhoso, vamos dizer, multiplicar isso, porque então ele não é um formato de massificação. Seria muito mais fácil aplicar uma prova, milhares de pessoas se certificando, maravilhoso, né? E ficar ali com essa coisa no diplomazinho, mas seria uma certificação que não teria muita credibilidade. Então, a gente quer o quê? Criar uma certificação de verdade, com substância. Então, que uma empresa, um recrutador, possa dizer, poxa, você passou por essa certificação, e se ela conhecer como é que é o processo, ou te perguntar como é que é o processo, você explicar, ela passou por essa fase, passou por isso, passou por aquilo, comportamental, ela fala, pô, interessante, né? Então, essa ideia de trazer um diferencial para o profissional, né? Então, depois a gente vai entrar nessa fase de abrir, e aí a pessoa que quiser vai ter que comprovar que também teve estudo, teve conhecimento, teve cursos nos temas que são importantes para a liderança, ou seja, pode ser em qualquer outro lugar, dentro da própria empresa. Então, ela traz esses certificados de que completou esses cursos, faz uma prova, porque geralmente esses cursos não têm prova, faz uma prova de conhecimento para a gente testar, realmente tem, mas a experiência e passa pelo comportamento também. Então, vai ter que passar pelo mesmo processo. É que agora a gente está testando, está ajustando, né? Então, essa é a ideia. Então, assim, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas se alguém quiser interagir mais um pouquinho, alguma pergunta, mais uns 5 minutinhos, é que esse é um tema bastante interessante, né? Diferente. Pouco tempo para um assunto importante, né? Pois é, mas a ideia Roberto, é despertar essa coisa, né? Me permita fazer só uma observação. O que você falou faz muito sentido, que eu acho que o objetivo de vocês não é simplesmente aplicar milhares de provas e milhares de certificados e tudo bem. Porque na vida real as coisas são diferentes, né? Você pode ter o certificado,
mas na vida real você precisa mostrar o seu conhecimento e usar o seu conhecimento para resolver problemas, né? E quando a gente fala de liderança, a responsabilidade ela aumenta, é maior ainda, né? Então, quando eu me tornei líder, eu notei que inconscientemente você passa a se relacionar com outros líderes, automaticamente, conhecer pessoas, coordenadores, gerentes, e você nota no dia a dia, na sua empresa ou em outras empresas de colegas, que a liderança ela faz total diferença no dia a dia das pessoas aí, no dia a dia das equipes, né? Tem até aquela frase famosa aí que o pessoal está divulgando muito, que as pessoas não deixam as empresas, né? Elas deixam os seus líderes, né? E é o que tem acontecido muito, principalmente nos últimos 2, 3 anos, talvez em função de pandemia, mas a liderança, sim, ela tem feito total diferença aí no dia a dia. Eu tenho aprendido e vivenciado isso aí na prática. Bacana. Então é isso, gente. Vamos fazer um wrap-up, fechar aqui. Se a Kátia quiser botar mais alguma, dar um tchauzinho, falar alguma coisa, mas eu agradeço. Não, quero só agradecer, gratidão aí, Carlos, pela participação. Acho que a gente tocou em pontos bastante cruciais, né, importantes da liderança. Como a gente falou, a gente ficaria aqui falando sobre isso em vários pontos, mas eu acredito que a gente tenha falado dos pontos principais, e o Carlos, por último, aí fez uma colocação muito importante, porque os líderes, eles, como são bons líderes, eles criam seguidores, né? É por isso que esse ditado da gente tá, essa coisa do líder, né? Atrás do líder, porque às vezes o líder sai 1, 2, 3 atrás dele. E mesmo que esse 1, 2 não saia atrás dele, ele chega na outra empresa, ele fala desse líder, ele repete né, o comportamento daquele líder. Então, isso é algo que a gente deixa para legado, a gente não pode achar que é só algo momentâneo e acabou, né? Quando a gente realmente planta, a gente colhe e a gente deixa o nosso legado. E isso é muito importante. E a gente está nesse processo contínuo, né? Amanhã já tem novidade, a gente já está falando de outro assunto. O importante é a gente estar nessa onda mesmo, de estar se atualizando o tempo todo e estar realmente passando isso para a equipe de forma bastante segura e unida, né? E compartilhar tudo com a equipe. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço novamente, foi uma honra participar com vocês aqui. Deixa eu só aproveitar e já fazer já um convite para o próximo Thrive, que é daqui a 2 semanas, assim, é quinzenal esse evento aqui, e nós vamos estar recebendo o Vanks Leandro e a Amanda Machado, né? Vamos falar sobre um tema bem interessante, que assim, começar errado um projeto é o fim. Então, assim, nós vamos agora partir para a área de gestão de projetos, né? Que assim, a Pelab ela atua em 4 áreas: gestão de projetos, liderança, que é o nosso tema de hoje, né? Agilidade, que terão Thrive sobre agilidade, e também negócios digitais. Então, a gente cada vez vai estar trazendo um tema diferente, quinzenalmente. Então, espero vocês aqui, convidem os amigos, meia horinha, no nosso caso foi 40 e poucos minutos, né? Mas o primeiro, né, assim que a gente está... É o segundo, na verdade, a gente já fez o primeiro falando sobre o PMI e as mudanças, né? Foi uma coisa interessante também, as mudanças do triângulo de talentos, como é que isso afeta, o que isso quer dizer. Então, foi o nosso primeiro Thrive 2 semanas atrás, esse é o segundo, e a gente vai seguindo aí até onde a gente achar que deve, né? Tá bom? Então, a ideia é sempre permanecer, as ferramentas mudam, né? Os eventos mudam, as formas de trazer, mas o que não vai mudar é a nossa missão de trazer bom conteúdo para todo mundo aqui que quiser thrive na sua vida profissional, né? E, consequentemente, na vida pessoal também. Então, boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.